Bom dia, queridos. Graça e paz seja com cada um de vocês. Mais uma oração da madrugada, dia de sábado, um dia perfeito, um dia que praticamente já está amanhecendo. Daqui a pouco já sai o sol e esperamos que venha a chuva programada por Deus para regar a terra, essa terra seca que está ali diante de nós, mas que a chuva da sua presença não tem faltado. A chuva da sua presença sempre tem estado conosco de uma forma constante, de uma forma abençoada, nos alcançando a cada um de nós. Portanto, quero dar aqui meu bom dia a cada um dos irmãos que já estão conectados, que já estão ali em linha, e enquanto nós estamos falando um pouco aqui antes de nós lermos o texto bíblico, que você também possa ir abrindo salas de vídeo, né, para que também seus amigos possam acompanhar. Certamente sempre tem um ou outro que está pendente ali para poder também participar deste momento tão especial. Eu quero lembrar você, pai, mãe, de jovens, de adolescentes, que nesta noite, às 19 horas, nós teremos o culto de jovens. Na verdade, será um culto de louvor, de adoração a Deus, e o conteúdo desse culto será um tempo muito especial, onde eu e a coordenadora Jurema, como psicóloga cristã, estaremos elucidando e estaremos falando um pouco a respeito de alguns temas muito relevantes, muito atuais, muitos que estão na mídia, que estão na ênfase, que estão de moda, né? O mundo sempre apresenta coisas que vão contra a palavra de Deus. Então, nós estaremos falando um pouco sobre alguns assuntos bem específicos e colocaremos o posicionamento da palavra de Deus, ok? Não é um posicionamento da igreja em si, mas é da palavra de Deus. E aquilo que é a palavra de Deus é o que é a maneira como nós nos posicionamos. Sempre a palavra de Deus é o nosso norte. Sempre a palavra de Deus é a nossa base, é o nosso fundamento, da onde extraímos os princípios que nós cremos e praticamos como vida de igreja. Então, hoje às 19 horas, não percam, já mandem os seus nomes para a Fernandinha, que ela vai estar reservando o seu lugar. É importante que você, pai, que você, mãe, não deixe de assistir, porque também é uma forma de nós dar a você elementos, ferramentas nas suas mãos, para você saber como orientar os seus filhos. Porque se você não orienta seus filhos, os de fora, o mundo irá fazê-lo. Então, melhor você fazer com revelação, com instrução da palavra, para que então seu filho seja encaminhado dentro dos caminhos do Senhor. Amém? Vamos ler Salmo 118, hoje em nossa devocional, que antecipa o nosso momento de oração. Salmo 118 diz assim: Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Israel, diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens?
O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador. Verei a derrota dos inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu os derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu os derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Deu-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos neste dia. Salve-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém. Aleluia. Que salmo poderoso. Vamos então orar ao Senhor nesta manhã. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por mais este momento que estamos na Tua presença. Bendito seja Teu nome, Senhor. Te engrandecemos, Te louvamos pela grandeza da Tua misericórdia, pela Tua longanimidade, Senhor, pelos atributos, Senhor Deus, da Tua pessoa, misericordioso, compassivo. Senhor, muito obrigado porque através de Cristo Jesus nós temos todas as forças e o poder para poder, Senhor Deus, nos levantar contra todo e qualquer inimigo que se levanta contra o conhecimento de Deus e poder enfrentá-lo de uma tal maneira, Senhor Deus, com grande autoridade espiritual e desfazer todo o mal que atenta contra a nossa vida, que atenta contra a vida da nossa família. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este poder inigualável que o Senhor nos dá para combater as coisas espirituais. Senhor, muito obrigado pela sabedoria, muito obrigado pela inteligência, muito obrigado pelos dons que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Muito obrigado porque podemos nos edificar mutuamente no corpo de Cristo. Muito obrigado pela igreja, obrigado pelos líderes de Casa de Paz,
Obrigado, Senhor Deus, por cada líder de cada departamento que estão em operação, em plena operação. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por cada pessoa, por cada homem, por cada mulher, Senhor Deus, que se acopla junto a nós, cada um fazendo aquilo que mais lhe é peculiar, para poder contribuir, de certa forma, no crescimento do reino de Deus nesta cidade. Senhor, nós te exaltamos, recebe toda a honra, recebe todo o poder, recebe toda a glória, recebe toda a honra, recebe toda a força. Senhor Deus, nós te rendemos, Senhor Deus, nos rendemos diante da tua presença e reconhecemos que são felizes aqueles que andam nos teus caminhos, aqueles que são, Senhor Deus, irrepreensíveis, porque vivem conforme a tua lei, Senhor. Como são felizes, Pai, aqueles que obedecem aos teus estatutos, como são felizes aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, aqueles que não praticam o mal, Senhor, aqueles que estão habituados a andar nos teus caminhos, a buscar a tua face, a buscar a tua presença, a se derramar diante da tua presença. Ah, Senhor, tua palavra diz que tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Senhor Deus, muito obrigado, porque quando nós obedecemos a tua palavra e quando nós colocamos em prática a tua palavra em nossa vida, o Senhor começa a agir, o Senhor começa a nos purificar, a nos limpar, a nos santificar, Senhor. Senhor, muito obrigado. Bendito seja o teu santo e bendito nome. Deus, nós nesta manhã queremos colocar as nossas súplicas diante do teu altar, diante da tua graça, diante da tua misericórdia, honrando a ti como Deus e nosso Pai. Senhor Deus, honrando a ti como o nosso Senhor, aquele que está intercedendo ao nosso favor junto ao coração do Pai, para que as nossas orações obtenham respostas de oração, resposta de oração de enfermidade, resposta de oração, Senhor Deus, de todas as coisas que nós temos colocados diante da tua presença. Oramos, Senhor Deus, pelos nossos pedidos em relação às pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão padecendo, Senhor, aquelas pessoas que neste momento estão num leito de dor, num leito de hospital, num leito, Senhor Deus, de UTI. Pai, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, se existe algum parente, se existe alguma pessoa conhecida ou se existe alguma pessoa amiga que está no hospital enferma, Pai, nós suplicamos, oramos por cada um daqueles irmãos que estão enfermos, em nome do Senhor Jesus, que haja, Senhor Deus, uma restauração do seu estado de saúde. Haja, Senhor Deus, mesmo que já tenha sido desenganado pelos médicos, que ali entre o teu poder, que ali entre a manifestação da tua graça, que ali entre a manifestação da tua intervenção sobrenatural, Senhor, para agir poderosamente e para que o teu nome seja glorificado ao ser curadas estas pessoas. Senhor, nós oramos por aqueles que estão em sua casa, que estão adoecidos, que estão com gripe, que estão com resfriado. Senhor, oramos, Pai, repreendendo toda virose, repreendendo, Senhor, todo e qualquer tipo de virose que queira se aproveitar por conta da baixa imunidade. Ajuda-nos a levantar nossa imunidade com os alimentos necessários, propícios para isso, para que desta maneira cuidemos do templo do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, onde o Senhor habita. Pai, nós oramos em nome de Jesus, repreendendo todo mal, toda enfermidade que se levanta contra os teus filhos. Oramos, Senhor Deus, por aqueles que estão, Senhor Deus, com situações emocionais, estão entristecidos, estão, Senhor Deus, em depressão, estão, Senhor, com tristeza profunda. Nesta hora, Pai, nos levantamos em nome do Senhor Jesus para declarar, Senhor, a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para vivermos
em fé, para vivermos pela fé, Senhor Deus, para que possamos sempre estar, Senhor, debaixo da autoridade do Senhor, para que em momentos oportunos o Senhor nos dê a abastança, o Senhor nos dê a vitória, o Senhor abra caminho para que nós possamos trilhar e entrar por esse caminho, entrar por esse portal. Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Declaramos que Tu és Deus, declaramos que só Tu és Deus. Por isso nós invocamos o Teu nome, declaramos, Senhor Deus, as Tuas maravilhas nesta manhã. Pai, estabelecemos o Teu trono nesse lugar, estabelecemos o Teu trono neste lugar de oração, Pai, para que essa transmissão tenha um efeito poderoso no coração daqueles que estão participando, daqueles que ainda irão participar mais tarde, que também já sejam alcançados com o Evangelho da paz, com o Evangelho de poder, com o Evangelho que de fato muda toda a nossa vida, reescreve a história da nossa vida. Por isso nós queremos dizer que te amamos, Senhor, e te reconhecemos como Salvador e Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Oramos pela vida da igreja, Senhor. Oramos, Senhor Deus, por esse corpo extraordinário chamada Igreja do Senhor Jesus, onde nós aprendemos a nos tornarmos verdadeiramente cristãos, onde nós, com tantos defeitos, assistimos, mas à medida que a palavra de Deus começa a vir sobre nós, à medida que a palavra de Deus começa a nos limpar, purificados, somos refinados, e nós queremos te agradecer porque como nunca antes nós temos sido muito refinados pela palavra de Deus. Muitos de nós fomos restaurados, fomos tocados, Senhor Deus, e fomos convidados pelo poder do Espírito Santo a mudar a nossa vida, a mudar o nosso caminho, a mudar a nossa atitude, a mudar o nosso caráter, a transformar em nosso caráter num caráter que reflete os valores de Cristo Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós reconhecemos, Pai, que se não fosse o Senhor, nós não saberíamos onde estaríamos nessas horas, aonde estaríamos sendo recolhidos, talvez de sarjetas, talvez já nem estivéssemos vivos em função do pecado e em função do envolvimento, Senhor, com violências. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor nos tirou do mundo de trevas, nos tirou do mundo de lamento, do mundo triste, do mundo sem Deus, sem a presença do Senhor. E o Senhor nos deu a sua presença, o Senhor nos deu o seu sangue, o Senhor se deu por nós, para que nós sejamos transformados, sejamos edificados, que possamos crescer, Senhor Deus, em nosso espírito, Pai, para que possamos cada dia mais conhecer o Senhor e declarar que só o Senhor é Deus, que a sua misericórdia dura para todos sempre. Senhor, nós oramos, Pai, por cada pedido de cada família nesta hora, aqueles que estão enfrentando situações de rebeldia em relação aos seus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos paz, declaramos, Senhor Deus, aquietação, declaramos confiança. Ajuda o Pai a tomar a posição de Pai, ajuda o Pai a ser o sacerdote do lar, a tomar o seu ministério sacerdotal, a saber como conduzir, como direcionar, como estabelecer, como disciplinar, como orientar. Coloca a palavra de sabedoria sobre a vida do homem no lar, Pai, para que este tenha a capacidade de conduzir o seu lar aos caminhos do Senhor, de formatar, Senhor Deus, seus filhos em sujeição aos pais como a Deus, para que honrem a Deus. Por isso, Pai, quem honra pai e mãe é porque está acostumado a honrar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, coloque um espírito de amor, um espírito de tranquilidade, um espírito de aquietação. Fecha a boca dos nossos filhos enquanto aquele momento de responder mal, de responder com falta de honra aos pais, de responder de uma forma grotesca, de responder de uma forma, Senhor Deus, que não agrada
ao Senhor, que denota, Senhor Deus, rebeldia, que denota falta de respeito, falta de honra. Senhor, nós oramos nesta manhã por essas famílias que estão padecendo dissoluções, que estão padecendo, Senhor Deus, rebeliões, que estão padecendo, Senhor Deus, com situações de que, Senhor Deus, não desejam fazer e obedecer à vontade dos pais, mas cada filho está querendo fazer por si mesmo e viver a sua própria vida em função do seu pecado, em função de rebeldia. Mas nesta hora, oramos e declaramos o que diz a tua palavra, que o coração do pai se converterá ao filho e o coração do filho se converterá ao coração do pai, para que haja unidade na família, para que haja constância de louvor, de adoração, de ser uma expressão familiar que ama a Deus, uma família que ganha almas para Cristo, uma família que se multiplica no reino de Deus, que se multiplica para a glória do Senhor, manifestando as evidências de uma real transformação, as evidências de uma real intervenção divina naquele lar, naquela casa. Oramos por cada membro da casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Recebam a cura, recebam a restauração, recebam, Senhor Deus, todos os benefícios do teu amor e das tuas bênçãos para os seus lares. Senhor, muito obrigado. Nós oramos abençoando também nesta manhã a vida da nossa igreja, da nossa comunidade. Senhor, nós oramos porque nós cremos, Pai, que tudo é possível àquele que crê. Ninguém poderia imaginar que um jovem chamado Davi, daquele tamanho, jovem, aparentemente inexperiente, Senhor Deus, foi à frente de batalha para aceitar o desafio junto de Golias. Quem diria, Senhor? Quem diria? Talvez todos naquele momento estivessem apontando que ele seria esmagado, que ele seria morto e que a partir dali o povo, Senhor Deus, inimigo de Deus, os filisteus, entrariam e assaltariam o exército do Deus vivo e seriam derrotados. Mas não, Senhor, Davi, cheio do teu Santo Espírito, foi à frente e começou, Senhor Deus, a colocar palavras de ordem, palavras de autoridade. E ele só poderia colocar essas palavras de autoridade porque ele tinha uma experiência de um tempo com o Senhor. Ele já era um adorador, ele já era, Senhor Deus, uma pessoa responsável, era uma pessoa que já trabalhava para seu pai, cuidava das suas ovelhas. Senhor Deus, era um homem já respeitado, já tinha vencido o leão, já tinha vencido o urso, já tinha, Senhor Deus, quem sabe, já lutado com tantas outras feras do campo, e ele saiu vencedor, perseverou e, Senhor Deus, se manteve fiel, são, salvo, e agora estava num âmbito maior, num âmbito de uma glória maior. Estava para ser revelado como um ícone, como uma pessoa-chave para o povo de Israel. Quando ele, Senhor Deus, vai em direção àquele gigante, ele declara, Senhor, tu vens com espadas, tu vens com lanças contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, e ele foi para a frente de batalha, e ali, Senhor Deus, ele consegue uma vitória estonteante, uma vitória sobrenatural. Senhor, Davi jamais poderia ter esta vitória se não fosse o Senhor na sua vida, se não fosse a ação do poder de Deus. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós clamamos por essa ação do poder de Deus que opera sobre as nossas vidas, a ação divina, a ação sobrenatural, porque sem esta ação nós não teremos como avançar, como vencer, seremos derrotados. Mas a sua palavra diz que um dia o seu amor nos alcançou para nos salvar, para nos remir, para nos redimir, Senhor, de todo pecado e nos tornar perfeitos como tu és. Porque afinal, quando nós recebemos a Cristo em nosso coração,
também recebemos o Espírito Santo em nossa vida, que começa a agir para nos transformar, para gerar dentro de nós, primeiramente, um amor ao Pai, uma honra ao nosso Pai Celestial, para que depois, Senhor Deus, possamos ser de referência, de honra para o mundo, levando este amor, esta mensagem de esperança, esta mensagem de poder. Pai, levanta os desanimados, levanta aqueles que estão adormecidos, levanta aqueles que estão distraídos, levanta aqueles que se afastaram das igrejas nesse tempo de pandemia. Senhor, muitas pessoas se revelaram neste tempo de pandemia, revelaram fé fingida, revelaram uma fé, Senhor Deus, religiosa, e agora estão com pavor, estão com medo, estão se escondendo, ou mesmo estão, Senhor Deus, buscando, Senhor Deus, outros tipos de lazer, estão comparando a presença do Senhor com momento de lazer, com momento, Senhor Deus, de entretenimento, Senhor. O mundo coloca a igreja como entretenimento, um lugar chato, um lugar que não dá para ficar muito tempo, um lugar difícil, um lugar complicado, um lugar de religiosos, um lugar de pessoas fundamentalistas que querem impor a sua religião sobre nós. Pai, quantas coisas falam da tua igreja, quantas coisas murmuram contra a tua igreja, mas a tua igreja avança. A tua igreja, Senhor Deus, a tua palavra diz que a porta do inferno não terá poder contra ela, não terá poder, não poderá resistir. Por isso, nesta manhã, nós oramos, Senhor, para romper todas as esferas espirituais. Nós levantamos como igreja do Senhor para declarar prosperidade em nossas finanças, para declarar prosperidade em nossos negócios, para declarar, Senhor Deus, prosperidade em nosso relacionamento conjugal, em nosso relacionamento com os nossos filhos, nossos relacionamentos com os irmãos da igreja, nosso relacionamento com as pessoas de fora, em nosso trabalho. Somos pessoas de exemplo, sempre estamos felizes, sempre estamos dispostos, Senhor Deus, para orar, para manifestar o poder sobrenatural do reino de Deus, porque temos poder, fomos visitados pelo Espírito Santo de Deus, fomos enchidos do Espírito Santo. Agora o Espírito de poder opera em nós e através de nós para manifestar a presença de Deus, para mudar a atmosfera, para mudar aquele âmbito de hostilidade em âmbito de paz, em âmbito de poder, em âmbito de salvação. Sim, Senhor, levanta os teus filhos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para viver um dia espetacular, para viver um dia sobrenatural. Hoje, dia de ganhar almas. Hoje, dia de ganhar almas. Sim, Senhor, para nós oramos e abençoamos cada membro da nossa igreja, para que seja um evangelista a tempo e fora de tempo, para que manifestem o poder de Deus, para que orem pelos enfermos, para que restaurem aqueles que são coxos, para dar vista aos cegos, para levantar o paralítico, para levantar o opresso, para libertar aqueles que estão cativos em prisões espirituais, aqueles que estão em prisões emocionais, trazê-los à vida, trazer o manto da alegria, o manto que nos sustenta, Pai, para vivermos temporadas difíceis, temporadas complicadas, mas temporadas superabundantes da graça do Senhor, superabundantes com a presença do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos, Pai, que assim é, assim será. Abençoa aquele irmão que nesta manhã estamos assistindo, aquela pessoa que estamos assistindo e que está com dores fortes na cabeça, que tem como se fosse uma enxaqueca. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Receba a tua cura, receba a tua cura. Você que está com dores em todo o teu corpo nesta hora, em nome de Jesus, seja restaurado, seja restaurado. Você que está quebrado financeiramente, hoje será o dia da sua salvação, porque hoje Deus coloca em teu coração fé, coloca esperança, coloca uma ideia, coloca algo novo dentro de você.
e aí Deus irá multiplicar e se tornará numa bênção sobrenatural. Senhor, nós oramos nesta hora, Senhor, pelo dono do nosso edifício. Senhor, toca o coração deste homem, Senhor. Abençoa a sua vida, abençoa a sua saúde, abençoa, Senhor Deus, a sua empresa, abençoa seu casamento, abençoa seus filhos, abençoa sua casa. Pai, nós oramos, abençoe, Senhor Deus, para que, Senhor, ele de coração grato possa negociar conosco, Senhor Deus, a aquisição deste novo local. Pai, para que nós possamos, com poder e com autoridade, nos estabelecermos definitivamente neste lugar, Senhor. Dá-nos solvência econômica para não somente adquirir, Senhor, o templo, mas para adquirir os terrenos que estão em volta, Senhor, a fim de que o governo da igreja cresça, possamos construir, Senhor, o altar do Senhor, Pai. Possamos construir, Senhor Deus, e consagrar os elementos da tua casa que abençoam, Senhor Deus, para que haja mais ministérios de tempo integral, para que haja mais pessoas contratadas para cuidar das coisas do reino, para liberar, Senhor Deus, teu poder, tua autoridade, manifestar, Senhor Deus, a salvação de Cristo Jesus, estabelecer o reino de Deus até a vinda de Jesus Cristo, quando ouviremos o som da trombeta e seremos chamados para poder, Senhor Deus, subir com Cristo através do arrebatamento. Sim, Pai, eu oro com o povo remanescente, eu oro com o povo que está, Senhor, em constante oração, em constante comunhão com Deus, sendo preparados para se tornar um remanescente e subir com Cristo quando Ele vier, Senhor, para nos buscar. Pai, esses dias já estão próximos, esses dias já estão próximos. Por isso nós te exaltamos nesta manhã e nos prepara, Senhor, nos prepara, Senhor. Oh Deus, renova aquele que está cansado, renova aquele que está desanimado nesta manhã, renova aquele que está adormecido espiritualmente, aquele que sempre está cansado, sempre está fatigado, sempre está desgastado. Senhor, haja um renovo, porque há uma glória que está vindo, que é maior de tudo aquilo que nós estamos vivendo até agora. Diz a tua palavra que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Será maior do que a primeira. E nós somos os teus alvos para esta manifestação desse avivamento. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos, Pai, declaramos uma prosperidade sobrenatural no corpo, na alma e no espírito. E nós oramos, Pai, agradecidos a Ti pela revelação da Tua palavra. Agora que vamos novamente ler a Tua palavra e tentar descortinar os mistérios que nela estão contidas, Pai, traz revelação, traz edificação nesta manhã, cada um de nós, para que possamos ser renovados para enfrentar mais um dia. Assim como Davi, naquele dia, ele não imaginava que ele mataria um gigante. Assim também, ao sairmos de casa, talvez nós não imaginamos o que nós vamos encontrar pela frente, mas certamente um gigante fará parte da nossa vitória. Um gigante será, Senhor Deus, parte da nossa história de vitória. Por isso, nesta manhã, declaramos a vitória em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. E amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero continuar esse nosso estudo que nós estamos fazendo sobre os dons. Então, quinta-feira foi um tempo tão gostoso, não é verdade? Onde nós falamos sobre o dom de cura. O dom de cura é necessário, diz, fé. Ainda que eu ore, diz, por várias pessoas e nenhuma seja curada, eu preciso continuar crendo que Deus irá curá-la. A minha fé precisa ser inabalável, constante e crescente. Então, vimos também o propósito dos dons da cura,
que são 4. Primeiro, libertar os doentes, libertar os aflitos e destruir todas as obras de Satanás. Segundo propósito do dons de cura é confirmar a palavra pregada. Confirmar a palavra pregada. Imprimir a palavra pregada para que ela gere fé, para que a cura aconteça. Segundo, dar testemunho. Pessoas que foram curadas, amados, se você recebeu algo de Deus, queridos, a tua obrigação diante de Deus é você testemunhar. Quem recebe e não testemunha está em pecado, porque nega o poder de Deus, nega a operacionalidade do poder de Deus em nossa vida. Nega a cura, atribui à pessoa que orou, atribui a qualquer outra coisa, ao medicamento, ao médico, mas não atribui a glória a Deus. Por isso nós temos que dar testemunho. Recebi, eu testemunho. Recebi, eu testemunho. Eu falo do amor de Deus, porque é assim que as pessoas da sua família serão alcançadas, pelo seu testemunho. Por que tem que dar testemunho, pastor? Porque o testemunho glorifica a Deus. O testemunho glorifica a Deus. Amém, amados? Vamos entrar agora já num outro nível, né? E eu quero profetizar nesta manhã sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida, dizendo que a partir deste momento, enquanto nós estamos trabalhando os dons, eu libero sobre a sua vida que se você estiver enfermo, você receberá sua cura. Se estiver entristecido, receberá um manto de alegria. Ou seja, à medida que vamos falando os dons, ele por si mesmo já tem poder para operar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Nós vamos falar hoje sobre a operação de milagres. E enquanto nós estamos falando, eu declaro que você vai receber o seu milagre. Você vai receber aquilo que por anos você tem pedido, porque hoje você vai entender a palavra de Deus e vai orar de uma forma diferente para que o seu milagre seja uma realidade em sua vida. Operação de milagres é uma operação de poder que transcende leis naturais, que transcende. Por exemplo, vejamos aqui, Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, foi um milagre. Foi uma operação de milagre. Quando Jesus estava com seus discípulos ali para atravessar o mar da Galileia e veio uma grande tormenta, e Jesus estava dormindo, e os seus discípulos acordaram desesperados. Mas Jesus acalmou o mar, acalmou o vento. E todos diziam, quem é este que até os ventos lhe obedecem? Então são milagres operacionais, operações de milagres. Por exemplo, outra operação de milagre na Bíblia, Jesus andando sobre as águas. Uau, que coisa tremenda! Jesus, amados, andando sobre as águas. Também outro milagre mencionado na Bíblia, a ressurreição de Lázaro. Depois de 4 dias morto, ele ressuscita. Você percebe como nada pode impedir a ação do poder de Deus na sua vida. Por isso, tome posse nesta manhã. Seja curado e receba o seu milagre ainda agora, nesta manhã. A operação deste dom de milagres gera uma confiança e gera uma autoridade espiritual. É isso que Deus quer, que você continue orando, ainda que a pessoa não receba a sua cura, continue orando por milagres, porque de repente o milagre vai acontecer. O que isso vai acontecer? O que isso vai gerar? Vai gerar confiança e vai gerar autoridade espiritual. A partir deste momento, você estará muito mais habilitado
para poder produzir pelo Espírito Santo os milagres que você tem como fazer, porque você tem autoridade para isso. É preciso nós conhecermos os níveis de unção que nós temos. Queridos, eu não sei se eu prego ou se eu preparo para fazer um estudo mais detalhado sobre os 3 tipos de unções que nós devemos ter. A unção de matar o urso, o leão e Golias é a primeira unção. A segunda unção é para você ter domínio sobre o seu território. Sobre o seu território. Então, no seu território, você tem autoridade espiritual. E onde qualquer inimigo que entrar no seu território, ele terá que fugir. Por quê? Porque você tem autoridade. É a segunda unção. E a terceira unção é para as nações. A terceira unção, você tem autoridade em qualquer lugar deste mundo. E nós temos que primar por isso, para que nós, como igreja, escute, não como pessoas, mas como igreja, tenhamos essa transcendência. Tenhamos esta revelação destas 3 unções que nos projetam para ganhar o mundo para Jesus. E eu estou ainda avaliando se faço o estudo para discipulado ou se faço uma ministração para pregar na igreja. Então, amados, nós temos aqui autoridade espiritual. Autoridade espiritual. A operação deste dom de milagres gera então confiança e gera autoridade espiritual, fé aliada à autoridade. Por exemplo, Elias e os profetas de Baal e de Aserá, quando ele enfrentou aquele exército de falsos sacerdotes que estavam corrompendo Israel, que estavam levando Israel à idolatria. Eram os profetas de Baal e de Aserá. Então, eram 400 profetas de Baal e 450 profetas de Aserá. E ali estavam diante de Elias. E Elias manifesta uma operação de milagres, quando ele enche de água, enche de coisas aquele altar e enche de água, e vem fogo do céu ao clamar, e lambe toda aquela terra seca, queima o holocausto, e o altar do Senhor, da adoração, é restaurada. E todos aqueles profetas, os 850 profetas, são mortos, porque o seu Deus não lhe respondeu por fogo, como ele respondeu a Elias, conforme diz a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Quantos podem dizer amém? Operação de milagres. Quantos desejariam operar esses milagres? É necessário busca, é necessário ter fé, é necessário orar, é necessário ser insistente, ser perseverante. Queridos, para ter os dons, você precisa de fazer muito sacrifício. Você precisa aceitá-lo pela fé, evidentemente, mas para você entender, você precisa praticar hasta que aconteça o milagre. Não é assim. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Os dons não são mágicas. O dom não é mágico. O dom, quando você recebe, ele precisa ser desenvolvido para atingir um nível de maturidade espiritual e um nível de entendimento, de fé, para que se efetive esse dom na sua vida e você possa exercer o seu ministério através desse dom, que Deus possa te usar diante das pessoas com este dom. É preciso buscar, é preciso trabalhar, é preciso entender, é preciso interagir com ele. Não basta dizer, Deus, me dá autoridade em milagres, e você não faz mais nada. Não. Requer vida de oração, vida de leitura da palavra, vida de revelação, vida de meditação, vida de dedicação a Deus, vida de evangelização, porque é na evangelização que a operação de milagres se manifesta. É no meio da evangelização. Portanto, não tem como você se livrar de não evangelizar as pessoas.
Paulo diz a Timóteo, evangelize Timóteo, a tempo e fora de tempo. Não importa, em qualquer lugar, em qualquer momento, é momento de evangelizar as pessoas. O próximo dom é variedade de línguas. Variedade de línguas. Diz Atos 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas. Amados, é importante que nós saibamos administrar esse dom de variedade de línguas. É um dom tremendo, porque você pode falar várias línguas angelicais. Lembra-se lá em 1 Coríntios, quando fala, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos. A língua dos anjos é a linguagem espiritual, que é o batismo no Espírito Santo, e quando eu recebo línguas estranhas, é a língua dos anjos. É a língua dos anjos. Por isso diz, todos ficaram cheios com este dom e passaram a falar em outras línguas. Muitos começaram a falar em línguas estranhas, mas outros começaram a falar na língua daquele povo, para que todo mundo entendesse, que vieram de diversas nações, entendessem a mensagem do amor de Deus. Variedade de línguas. É você orar em forma de guerra, orar em forma de contemplação, em forma de adoração, em forma de louvor, em forma de rendição. São vários tipos de línguas estranhas que eu não conheço, que eu não sei, que não entendo, mas que é a minha linguagem espiritual de adoração. Na adoração, você se rende a Deus, chora e fala, então aí você entra numa atmosfera de intensidade na presença de Deus, mas de uma forma diferenciada. Mas quando você está em guerra, você abre bem os seus olhos e você começa a apontar e dizer, Rakabalabas, Horikabarabas, Surikopamamas, Keparabas, Turikambarabas. Você entra com outro nível de intensidade. Quantos estão entendendo? E Deus quer nos dar variedade de línguas, inclusive para trazer profecias. Para ouvir a voz do Espírito Santo e poder trazer a luz, o coração de Deus para com aquela pessoa que você está ministrando. Romanos 8:26 diz que não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isto é, quando o Espírito de Deus ora através de nós com uma linguagem desconhecida por nós, é conhecida por Deus. Quando você diz, às vezes acontece assim comigo, de repente o Espírito Santo me impulsiona a falar em línguas, não a falar em português, a falar em línguas. E aí eu estou dirigindo, ou estou preparando a mensagem, ou estou em alguma atividade e meu espírito começa. É o Espírito Santo me acionando para estar intercedendo por alguém. Por alguém. Estou orando e intercedendo. Eu não sei por quem eu estou orando, mas Deus conhece a linguagem dos anjos. Ele entende o que você está falando em línguas estranhas. Ele sabe que você obedeceu, então está orando em línguas, porque está intercedendo, quem sabe pelo seu esposo, quem sabe pela sua esposa, pelos seus filhos, quem sabe pelas suas finanças, quem sabe por um grande livramento ou por um grande rompimento que vai acontecer na sua vida. Quantas vezes? Às vezes eu tenho orado e
me vem o nome de uma pessoa ou me vem o rosto da pessoa, às vezes são conhecidos, e eu começo só a orar em línguas, não oro em português, porque em português eu posso não saber como orar, não saber como pedir as coisas para Deus, mas em línguas é o próprio Espírito que está dentro de mim, que geme, diz, que ora com gemidos inexprimíveis, suplicando a Deus, intercedendo diante de Deus, de uma forma soberana. O próprio Espírito usa a minha vida para ser um intercessor. E comigo já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes eu estava orando e começava a orar em línguas, começava a orar, e eu sabia que aquele momento não era uma linguagem de adoração, não era uma linguagem de louvor, não era uma linguagem de guerra, mas era uma linguagem intercessória. Isso significa que eu estava intercedendo por alguém que eu não sei quem é, mas Deus sabe. E dias depois, quando me encontro com certa pessoa, essa pessoa diz: pastor, no dia tal, durante o período da tarde, durante o período da manhã, que era o período onde Deus falou comigo, diz: eu estava enfrentando uma situação. Deus me livrou de um acidente. Eu caí da moto, eu bati não sei o quê, eu caí da escada, algo aconteceu comigo, mas pastor, Deus me livrou. Sabe por quê? Porque houve alguém que o Espírito Santo, que sabia quem era, usou para interceder em línguas. E muitas vezes quando você está orando em línguas, talvez seja uma intercessão, queridos. Por isso você não deve parar de orar, deve continuar, para que Deus te dê mais variedades de línguas, para você saber como ser um intercessor, como o Espírito Santo possa te escolher para você ser um intercessor por diversos assuntos. Portanto, quando nós intercedemos em línguas, somos conhecidos por Deus. Deus sabe exatamente o que nós estamos orando. O Espírito Santo é tremendo, o Espírito Santo é lindo, queridos. Temos que aprender a orar. A Bíblia diz que muitas vezes nós oramos e não recebemos, porque não sabemos orar, não sabemos como pedir. Por isso, Deus nos deu o atributo do Espírito Santo em nós, para orarmos com sabedoria. Então, quem ora em línguas, ora bem. Quem ora em línguas? Porque o próprio Espírito, não é você, é o Espírito. Ele apenas usa a sua boca, mas é Ele quem está orando. Você ora e não sabe o que orou e por quem orou. Pode ter sido por você, pode ter sido por outras pessoas. Por isso, quando você ora em línguas, é como se tomasse um banho, digamos assim, por dentro. É um rio saindo de dentro, é um banho de alegria, é a água que transborda pela boca em palavras. Como disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. A boca, diz também Provérbios, fala do que o coração está cheio. Que impressionante esta variedade de línguas. Como se consegue isso, pastor? Quando você orar. Quando você orar, quanto mais você ora em línguas, mais diversificado você começa a ter. Mais diversificação de línguas você começa a ter. E aí Deus vai te revelando, te mostrando e te usando como um verdadeiro intercessor. O próximo é interpretação de línguas. Acho que nós não vamos conseguir terminar isto, mas eu vou dar apenas uma introdução na próxima semana, então nós seguimos. Deixa eu só marcar aqui, ótimo, já marquei. Muito bem. A interpretação de línguas, amados, é algo sobrenatural. Como uma pessoa pode estar falando, e ele pode dizer, assim diz o Senhor,
Deus está dizendo isso, Deus está dizendo aquilo. Isso, interpretação de línguas estranhas. É um dom, não é qualquer pessoa que possa interpretar. Certa vez eu estava no ministério anterior que eu servia a Deus e de repente uma pessoa vem e diz, você esteve na Grécia, você estudou grego? E eu falei, não, eu nunca fui para a Grécia, nunca estudei grego e nunca falei grego. Não, ele disse, eu sou da Grécia, eu sou da Grécia. E eu estava sentado ao seu lado, e quando foi um momento de oração, você ministrou muito a minha vida, você estava orando por mim. Eu estava orando em línguas, queridos. Eu estava orando em línguas, e eu não sabia que estava orando em grego. Ele disse, mas eu entendi tudo o que você disse. Deus deu a interpretação para a sua própria edificação naquele momento. Mas muitas vezes Deus usa para trazer a interpretação para a igreja. É um dom gêmeo ao dom de línguas. Pois não existe sozinho. Se não houver o dom de línguas, não há o dom de interpretação, evidentemente. É para explicar o que foi dito em línguas. Não é uma tradução, é uma interpretação, queridos. É uma interpretação. Não é uma tradução. Pois essa linguagem do Espírito não é lógica como a linguagem dos homens. Por isso existem duas linguagens. A linguagem dos homens, ainda diz Efésios, Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada será. Veja que coisa tremenda. Essa linguagem do Espírito não é uma linguagem lógica. É uma forte convicção de que a pessoa disse determinada coisa. Então você tem uma leitura da oração que aquela pessoa está fazendo para você interpretar e abençoar. Porque diz que orar em línguas é para a própria edificação. Mas orar com o dom de línguas para trazer uma palavra profética para a igreja precisa de alguém que interprete a língua, para que ali se complete o processo da edificação, da consolação, da vontade de Deus. Amém, amados? Eu quero terminar aqui, porque nós já estamos no nosso horário, e eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Pai, tudo aquilo que foi dito nesta manhã, que tenha sido uma revelação no coração de muitas pessoas que estão, Senhor, assistindo essa transmissão. Que recebam a revelação e que eles busquem dons de cura. Senhor, que eles busquem, Senhor Deus, o dom de operar milagres. Sim, Pai, Tua palavra diz que esse dom já está dentro de nós. Que cada um de nós possa ter a revelação de desenvolver. Já está em nós, porque quando Jesus disse, vão pelo mundo, orem, repreendam os demônios, estarão sujeitos a vocês. Os enfermos pelos quais vocês irão orar, serão curados. Então, Pai, nós já temos esse dom. Portanto, oramos para que cada um de nós desenvolvamos, porque através desses dons nós podemos alcançar as multidões que estão esperando a nossa pregação. Pai, nós oramos abençoando o teu povo nesse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Portanto, amados, não perca seu tempo, já ligue para Fernandinha, peça para ela a sua vaga garantida hoje. Pai, filho, precisam estar juntos para se expor a esse tempo sobrenatural. Será um tempo de instrução para os pais e de alerta para os filhos. Amém, amados? Portanto, participe em nome do Senhor Jesus. Até mais.